Sejam todos muito bem-vindos. Estamos retomando as nossas aulas e os nossos vídeos sobre planejamento patrimonial das famílias. E hoje nós resolvemos atender a algumas dúvidas dos nossos seguidores, principalmente em uma das nossas lives que fizemos em 2023, e por isso hoje nós vamos tratar de esclarecer a essas pessoas as dúvidas que ainda persistiram depois de nos escutar, depois de nos ouvir. Então, uma dúvida recorrente que a gente acabou observando é a seguinte: o que significa institucionalização do patrimônio, professora? Eu vou falar para vocês objetivamente, com muita tranquilidade, para que vocês esclareçam definitivamente essa informação e apreendam melhor aquela live que vocês deixaram essa questão em aberto. Institucionalizar o patrimônio, pessoal, significa retirar o patrimônio do CPF das pessoas, ou seja, institucionalizar o patrimônio é não ter patrimônio na pessoa física para transmitir esse patrimônio para uma sociedade, seja qual tipo de sociedade for a melhor, a mais indicada para cada família. Na grande maioria das vezes, essa sociedade será uma sociedade limitada, por lucro presumido, inclusive. Mas não é necessariamente essa a única opção e nem é necessariamente esse tipo de sociedade a mais indicada para todas as famílias. Então, por isso é importante analisar o patrimônio da família, o objetivo daquela família, o que aquela família realmente espera alcançar com o planejamento patrimonial. Então, institucionar o patrimônio é tirar o patrimônio da pessoa física e levar esse patrimônio todo para uma pessoa jurídica. E por que isso é bacana? Porque patrimônio é um bem que é eterno. Patrimônio, principalmente quando a gente fala de patrimônio de raiz, patrimônio imobiliário. E os demais patrimônios bem geridos, esse patrimônio vai durar gerações e gerações. E a gente não é eterno. Então, por isso, o nosso patrimônio não deve ficar debaixo do nosso CPF. Ele deve ficar debaixo de uma instituição que a gente cria exatamente para amparar esse patrimônio, para que ele realmente seja organizado e seja trabalhado e gere frutos para sempre. Perenize esse patrimônio. É para isso que a gente institucionaliza o nosso patrimônio, para que ele seja perene, para que ele seja eterno. A gente não é eterno, mas o nosso patrimônio, o que nós vamos deixar para os nossos filhos, pode ser sim para sempre. Filhos, netos e sucessivamente. Outra pergunta que também tem acontecido em relação a esse tema seria: a institucionalização do patrimônio, professora, tem relação com o inventário? Olha, eu posso dizer para vocês o seguinte: ao institucionalizar o patrimônio, a gente fica livre do inventário. Exatamente. O inventário que, na minha percepção e na minha avaliação, será a letra morta muito brevemente, esse inventário deixará de ser necessário para a família que institucionalizou todo o seu patrimônio. Por quê? Porque lá naquela instituição, naquela sociedade criada para aquela família, é que vai ser transmitido o patrimônio, a riqueza para os herdeiros. Não precisa de inventário, tá bom?
Outra dúvida que acontece, é uma espécie de adiantamento de herança? Olha, é uma espécie de planejamento que realmente transmite patrimônio, que é a herança que a gente deixa para os nossos filhos. Mas é uma herança em que ela, na verdade, ganha outro tipo de caráter jurídico. Por quê? Ela ganha status de patrimônio de sociedade e não patrimônio de pessoa física. Então, como patrimônio de sociedade, aplica-se a esse patrimônio as regras do direito empresarial, das sociedades anônimas, que é muito mais interessante e muito mais adequado para fazer com que esse patrimônio se multiplique sempre e que ele seja preservado, guardado, para que ele não seja alcançado pelas dificuldades dos pais ou de qualquer membro da família, porque ele vai ficar protegido nessa instituição, nessa sociedade que foi criada. Outra pergunta que também surge sobre esse tema: seria a institucionalização do patrimônio, professor, alguma forma de doação de bens em vida? Exatamente isso. Quando a gente institucionaliza o patrimônio, na verdade, a gente planeja e faz uma doação para os nossos herdeiros lá dentro daquela instituição, lá dentro daquela sociedade. E essa doação, ela é diferente, muito diferente daquela doação que a gente faz como pessoa física. A doação que a gente faz nesse sistema criado para a família é uma doação que está no papel, mas que se os pais arrependerem, ou se os pais quiserem repactuar aquela doação em cotas diferentes para os seus herdeiros, eles podem sempre. Ou seja, a doação dentro da institucionalização do patrimônio garante aos pais todo o comando sempre. Por quê? Porque essa doação, ela tem todo o amparo empresarial das sociedades anônimas e ela só vai realmente se concretizar definitivamente, pessoal, na morte do pai e da mãe. É lá na morte do pai e da mãe que a gente chama acionado o gatilho para que a doação aos herdeiros lá na institucionalização do patrimônio seja efetivamente concluída. Até a morte do pai e da mãe, não existe doação definitiva. Só será definitiva quando o pai e mãe não estiverem mais aqui. Então, o pai e a mãe faz a doação, mas continua na gestão, no comando, no desfazimento, na venda, na locação, na compra de outros patrimônios. Ou seja, os pais continuam no controle total. Por quê? Institucionalizaram o patrimônio, ficaram livres do inventário, adiantaram esse patrimônio para os filhos, mas só vai ser concretizada efetivamente essa doação na ausência do pai e da mãe. Muito bacana, muito inteligente, muito adequado para os nossos momentos atuais. E ainda dá tempo de economizar muito. Por quê? Porque essa doação, ela terá como incidência tributária uma alíquota que certamente será mais do que duplicada nos próximos dias e meses. A gente não sabe exatamente quando, mas vai acontecer. Então dá tempo ainda de você cuidar do planejamento patrimonial da sua família. Se você achou interessante todo esse assunto, deixe o seu like, compartilhe. Por quê? Porque vai nos ajudar a levar essas informações e esses esclarecimentos a muitas outras pessoas e famílias. Até a próxima, pessoal. Grande abraço.